Irmãos, vamos começar então, já são 10h10. É muito bom, né? A gente está podendo estar junto de novo, mesmo que distante, né? Principalmente no tempo que a gente está vivendo. Eu acho que os irmãos não têm como ficarem sem saber das notícias que estão correndo por aí, né? Principalmente no que diz respeito à liberdade de culto, liberdade religiosa, e a coisa é muito séria, para vocês terem uma ideia, e não é só no Brasil, não. Ontem eu estava lendo no final da tarde que a prática do culto doméstico, né, de estudo bíblico, incluindo famílias, é muito comum nos Estados Unidos. Muito comum mesmo, né? Isso eles fazem lá, inclusive até na reportagem falava que a média era 4 famílias por casa. E o Senado americano está abolindo essa prática. Ele está criando uma lei que não permite mais sequer o encontro de famílias para estudo bíblico. Então, a gente vive momentos difíceis, né, no sentido de ser assolado por uma terrível doença, mas também, muitas vezes, de ter cerceado o nosso direito, né, a cultuarmos a Deus. E eu acho que nunca foi tão necessário a gente estabelecer as nossas diretrizes de fé, né? A gente lembrar que a partir de Jesus, né, nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja é uma reunião do corpo e da família, mas não é o local de salvação onde Deus determina a bênção. Também pode ser, né? Mas não obrigatoriamente, né? Não tem nenhum lugar da palavra falando que Deus só ia abençoar quando a gente estivesse dentro de um templo ou num lugar reunidos. Ao contrário, né? Ele diz que ele estaria onde tiverem 2 ou 3. Então, eu com o Gabrielzinho aqui em casa já é igreja, né? Já são 2, então ele estaria junto. E mesmo assim, ele também é o Deus da individualidade, né? Ele está conosco onde quer que estejamos, porque é onipresente, né? Mas a gente lembra também lá do Sermão do Monte, né? Em que Jesus deixa muito claro que viria tempos em que nós seríamos perseguidos devido ao nome dele, né? Ou por cultuar, ou por professar a fé. Então, hoje, muitas vezes a igreja está sendo considerada vilã nesse momento, né? E é interessante que eu fui na padaria hoje de manhã e a fila para passar no caixa tinha mais de 30 pessoas. E, ao mesmo tempo, você não pode reunir para buscar o Senhor ou estar em oração, né? Mas, enfim, eu sempre penso, uma vez o Lucas comentou aqui sobre desobediência civil fundamentada na palavra, né? Eu sempre pergunto para mim se é para a vida ou se é para a morte, né? Qual o perigo que está mais próximo? Então, eu continuo achando que a gente tem que ser obediente, mas não tem perspectiva de tempos melhores nesse sentido, né? Então, diante disso, essa reunião nunca foi tão importante. E agora, eu estou vendo que está a Erinete, a minha filha do Piauí por adoção, está aqui com a gente. Diversos homens estão aí com as suas esposas, né? Como a Tati, com o Carlinhos. E eu quero lembrar vocês, principalmente os homens, a agenda de Deus nas nossas vidas. A gente está estudando um livro que deixa de uma maneira muito clara e categórica a importância do culto no lar, não é isso? Nós nunca vivemos um tempo que isso é tão importante. Nunca. Porque se nós não estivermos praticando o nosso culto doméstico, a nossa chama e a dos nossos filhos, elas podem esfriar se não extinguir. Então, nós não estamos tendo a possibilidade de estarmos juntos fisicamente.
Nós, homens, precisamos assumir a responsabilidade do sacerdócio nas nossas casas. Nós temos que ser pastores da família. É o livro que nós estamos lendo. E terça-feira passada inteirinha foi abordando sobre o culto doméstico. Então eu queria lembrar os irmãos, olha o tanto que esse Deus é amoroso e a agenda dele é boa. No momento das nossas vidas, que isso é mais importante para a salvação da nossa casa, dos nossos filhos, nós já estamos sendo aparelhados por Deus sobre a responsabilidade do culto doméstico. Então eu queria lembrar, cada um de nós, cada uma das famílias aqui, não deixa passar não. Não perde a oportunidade, não deixa esfriar. Que esse tempo seja um momento de crescimento como família na presença de Deus. Comece de pouco, comece no pouco, né? Nós não precisamos começar grande, nós não precisamos começar todos os dias da semana, 1 hora por dia, né? Se você ainda não faz, comece pequeno. Escolha um dia da semana, faça de meia hora, depois que o negócio for ficando gostoso, você vai aumentando, né? Mas o importante é estarmos como família na presença de Deus. Amém? Eu não vou falar, posso ouvir amém, que todo mundo tem que soltar o microfone, mas pelo menos a cabecinha assim, né? A mãozinha assim. Então é amém. Vamos assumir essa responsabilidade. Irmãos, eu queria, já partindo para a música de louvor, eu até conversei com o Henrique, que é o nosso pregador de hoje, que o nome dele é Henrique, mas o apelido é Enzo Frugeri, tá? Tá tudo certo. Viu, Raquel do CAGE? Ah, que luta, hein? Vamos explicar para os nossos filhos sobre essa questão, vai ser complicado, mas tudo bem. Vamos lá. A escola dos nossos meninos tem mudado até a nossa identidade, né? O pior de tudo é que se eu tiro aqui e mudo para o meu nome, depois na hora da aula lá... Eu entendo, meu irmão, é só uma brincadeirinha para não perder a amizade. Eu sei como que é isso. Então, eu pensei em colocar aquela música do João Alexandre que os mais velhos conhecem, né? Que fala do país, né? Mas eu acordei com uma música na cabeça que não era essa. E essa música que eu acordei na minha cabeça é aquela do Diante do Trono, Creio. Acho que os irmãos conhecem, né? Do CD, ou CD é para muito velho, né? Do DVD ou para o Spotify, que chama Creio, que é o álbum que chamava Creio, né? E essa música até interessante, ela foi gravada lá em Manaus, muito antes da pandemia. Olha que interessante, né? Ela foi gravada lá em Manaus, que foi o epicentro do nosso problema de Covid, né? Então, eu queria que os irmãos, quem soubesse, cantasse junto, mas principalmente prestasse atenção na letra, que ela é muito linda.
Amém, irmãos? Esse é um salmo moderno, né? Acho que a gente pode classificar assim. Muitas declarações lindas, né? Sobre no que nós cremos. Aqui não é o fim, ainda não é o fim. Cremos num Deus do impossível. Que isso seja uma realidade na nossa vida, né? Nesse momento de dor e de aflição. Eu queria agora abrir para os irmãos que têm algum testemunho para contar, que a respeito das tarefinhas, a respeito do kit Páscoa, a respeito das entregas da cesta. Alguém quer usar da palavra para contar alguma experiência, algo que aconteceu da parte de Deus em sua vida? Sim? Não? Ezequiel? Irmãos, graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Testemunhando, né, do que o Senhor tem feito, né, sobre a entrega das cestas. Já havia alguns dias que estava comigo aqui, né, a gente pediu uma direção do Senhor, né, para que atendesse realmente uma família que eu precisasse, né, que precisa, né. E eu fui informado por um conhecido, né, que ele cuida de algumas pessoas, faz um trabalho, né, de cuidado com pessoas que ele acolhe, né, na rua, tal, mendigos, pessoas que estão, né, abandonadas pelas famílias e tudo. E aí eu vi uma foto que ele mandou da despensa lá dessa casa de apoio, né? E pedindo ajudas e tudo. Aí eu tive lá e procurei, né? E nós sondamos mesmo a necessidade deles, né? E foi assim, então, em nome da Igreja Sal Cidade, né? Em nome da Igreja Sal Cidade. E o irmão ficou assim tão comovido, ele falou assim: olha, nós estávamos orando, irmão. Nós estávamos orando nessa manhã, pedindo providência do Senhor da nossa despensa. Ele até me mostrou a foto lá, acho que eles tinham 5 quilos de arroz, né, e parece que 1 quilo de feijão, sal, e não tinha mais nada para comer naquele dia, né. Então, assim, louvamos a Deus, né, queridos, por essa providência da igreja, né, pela contribuição dos irmãos, né, e, assim, como é relevante, né, a gente acha que é uma coisa que pode estar sendo um diferencial, né, às vezes a nossa despensa está suprida, mas tem muitas pessoas, às vezes eu até delongo um pouquinho aqui, Wellington, né, delongo um pouquinho mais, mas eu quero contar uma experiência que eu ouvi na Transmundial. Uma irmã, ela criou uma mesa, né, uma mesa comunitária, sabe? Ela contando o testemunho, ela colocou na frente da casa dela, ela mora num setor, né, uma vila, num setor, ela criou uma mesa e colocou lá 2 cartazes, né, falando um cartaz assim, se você não tem, você pega o que você precisa e você deixa aquilo que está te sobrando. E ela criou, tipo assim, esse
esses ministérios de socorro e misericórdia numa mesa na porta da casa dela. Então, para vocês verem que a gente espera, né, assim, montar uma companhia de ajuda, né, a gente espera montar, às vezes, né, e às vezes uma atitude simples que é relevante, né? Às vezes a pessoa tem muito arroz em casa e está faltando alguma coisa, às vezes ela pode deixar lá um pacote de arroz e levar, não sei, 2 de feijão. Então, assim, e às vezes tem alguém... Então, assim, atitude simples, né? E quantas pessoas desempregadas, né? Nós estamos passando por uma economia, infelizmente, economia, né, de declínio, né? Então, louvo a Deus, viu, Hélio, pelo ministério, né, pelo conselho, ter, né, assim, o Lucas está aí conosco também, né, o Silvio manifestou no início do culto. Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm contribuído, né, irmãos? Então, assim, tem sido investido nesse Ministério de Socorro e Misericórdia também, né? Tá bem? O irmão lá mandou um grande abraço, pediu para agradecer, né? Quero aqui, de público, estar agradecendo, né? Esqueci o nome, o Elias, né? Eu acho que até o Carlinhos deve conhecer ele, né? O Elias. E, então, assim, trouxe o agradecimento, quero trazer o agradecimento aos irmãos. Deus abençoe, queridos. Amém, amém. Eu não sei quem é bom de matemática aí, mas eu queria fazer uma conta com vocês que é até simples, que é o seguinte: O Elton cada casa... Oi? O Elton que é bom de matemática. Ah, cada casa da nossa igreja, da nossa congregação, recebeu 2 cestas. Se a gente levou para outras 2 casas, não só a cesta, mas a palavra de Deus e uma oração, a gente fez um processo de multiplicação, né? O que acontece é o seguinte: pelo censo do IBGE, 43% dos lares brasileiros é composto de cristãos. Se a igreja brasileira fizesse alguma coisa similar, nós alcançaríamos todas as famílias do Brasil. Todas as famílias do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2019, o número era 65 milhões de cristãos no Brasil. Se 65 milhões de cristãos no Brasil distribuir 2 cestas cada um, a gente passa da população brasileira, né? Sem contar crianças. Porque nós somos 210 milhões, mas tem uns bons milhões aí de crianças. Então, para vocês verem que a Igreja do Senhor, com uma atitude, às vezes até simples, ela podia alcançar o Brasil inteiro em questão de uma rapidez absurda. Mas isso não tem sido prática, né? Não tem sido comum. Enquanto isso, sigamos aí o nosso desafio, né? Agora nós vamos ter desdobramentos, né? Que a gente tem sonhado aqui. Nós vamos ter desdobramentos que a gente tem sonhado para continuar. A gente tem aquela lista, né? Estamos conversando sobre aquela lista das cestas distribuídas em 2020 e nós vamos continuar sonhando juntos e trabalhando aí para a honra e glória de Deus, né? Não para o nosso nome, mas para a honra e glória de Deus. Alguém mais quer falar? Ou podemos já... Paulo Zanin? Quero. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. É interessante que a sexta me deu uma oportunidade enorme de poder quando tem mentira. Paulo, eu entrei... Tá cortando sua voz, Paulo. Tenta cancelar o vídeo, ficar só no áudio. Tá bom, eu vou lá. Tenta agora. Vou de novo. Então, olha. Ok. A cesta básica deu oportunidade para que eu pudesse enxergar mais próximo, assim, mais perto, né, a dificuldade, a realidade, assim, das pessoas, né? E a dona Olívia, lá, como eu falei, semana passada, a igreja
se manifestou, me ajudou e conseguiu enxergar o papel, o documento que ela estava recebendo. Então, eu tive que movimentar a semana inteira para ver onde é que estava a verdade. Fui buscar a verdade e ela estava mentindo para mim. Mas a oportunidade que eu tive foi de, em se tratando de uma pessoa que mentiu, como é que eu lido, como é que eu trato, como é que eu consigo me posicionar como cristão quando se trata de uma pessoa que mente para você. Então, houve um momento assim, eu tive oportunidade de conversar com ela, houve um momento assim de reconciliação, de perdão, assim, sabe? E eu pude dizer para ela assim: Dona Olívia, vá e não minta mais. A senhora tem um auxílio, a senhora recebe. Não, o valor que a senhora recebe é insuficiente, pede ajuda, não tem problema, mas para não dizer que não recebe, porque todo esse tempo vinha buscando que ela me trouxesse algum documento, alguma coisa para poder ajudá-la, ela dizia que não tinha o auxílio. E ela tinha o auxílio, está recebendo o auxílio, está tudo certinho, porém ela disse que não recebia. Mas isso aí está dando a mim, porque eu tenho que aprender com pessoas. Paulo, agora sumiu o seu áudio, mas, irmão, eu acho que todos conseguimos escutar, né, o teor da história, e que coisa mais linda, né? Olha só que interessante, nós somos o povo da luz, e a luz tem que iluminar as trevas. Nós somos o povo da verdade, e a verdade tem que confrontar a mentira. Então, Deus deu uma oportunidade ímpar para o Paulo, né? Achou que estava levando subsistência, mas estava confrontando a mentira. E por essa porta aberta, ele conseguiu falar de salvação e de vida com Deus, de vida eterna. Que coisa mais linda. Esse é o nosso Deus, né? E quando ele se manifesta? Quando a igreja se movimenta, quando a igreja sai da sua zona de conforto, quando a igreja, com uma cesta debaixo do braço, vai bater na porta de quem está precisando. Amém, Paulo? Que Deus continue te usando, meu irmão, e traz nas notícias da Dona Olívia, e que, em nome de Jesus, Deus nos permita chegar a muitas Olívias que estão por aí. Amém? Eu acho que é isso mesmo, é o nosso papel, né? É para isso que Deus nos chamou. Muito bom, irmão, que bênção, hein? Vamos estar orando então e passando a palavra para o pregador de hoje. Eu mesmo vou fazer essa oração. Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de mais um dia de vida, de estarmos juntos. Eu acho que agradecer pelo dia de vida nunca foi tão forte, né, em nossas vidas como o momento que enfrentamos hoje, com tantas pessoas morrendo, com tantas pessoas acometidas por essa terrível doença. Então, nós queremos agradecer e falar que somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido, mas a gente não quer ficar nessa zona de conforto. A gente pede que o Senhor nos use por misericórdia, porque isso não tem a ver com a nossa qualidade, com o nosso poder, com a nossa capacidade, mas tem a ver com o amor do Senhor. Então, por misericórdia e com graça, o Senhor nos ajude a buscar aqueles que estão precisando, a alcançar aqueles que estão sofrendo, a responder às muitas intercessões que têm sido feitas de pessoas que estão passando dificuldade, fome. Então, que o Senhor nos use como corpo do Senhor, como filhos do Senhor, e o nosso desejo é ser obediente ao chamado e à ordenança do Senhor. Deus, obrigado, já te agradeço de antemão por essa palavra que será ministrada agora pelo nosso irmão Henrique, que o Senhor, que tem preparado os nossos corações, faça com que a semente que agora será lançada germine e produza frutos para a eternidade, modifique nosso modo de pensar, nos corrija, nos admoeste, puxe a nossa orelha se necessário, para que nós sejamos sempre filhos melhores na presença do Senhor. Então, nos abençoa, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Henrique, está contigo, meu irmão. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu semana aí estudando a Bíblia, né? E achei por bem trazer uma palavra
falando sobre a arrogância humana. E aqui essa arrogância a gente vai trazer a história de Davi, o pecado de Davi, para mostrar essa arrogância. E falar também sobre a necessidade de nós conhecermos a soberania de Deus, né? Eu vou começar a gente lendo lá em Samuel, 2 Samuel 12, de 1 a 6. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje. Vou tentar ser o mais rápido, mas os textos de Bíblia que a gente vai ler são pequenos, vai ser bem rápido de ler. Acho que até lá para as 3 horas da tarde a gente acaba. Lá no livro de 2 Samuel 12, versículo de 1 a 6, diz: O Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E ela tinha como filha. A ela tinha como filha. Chegou um viajante à casa do homem rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Bom, os irmãos devem conhecer esse texto, né? Mas para quem não conhece, esse encontro do profeta Natã com Davi foi logo depois que Davi cometeu alguns pecados. Não foi um pecado, né? Foi pelo menos 4 pecados. Pelo menos 4 dos 10 mandamentos. 4 regras dos 10 mandamentos que ele feriu. Cobiçou a mulher do próximo, assassinato, entre outras coisas. Aqui foi logo depois que Davi adulterou com Batseba, que era a mulher de Urias. O engraçado que eu acho aqui, a questão principal, é que enquanto o exército de Israel e até a arca de Deus estavam na batalha, Davi estava em casa. O comandante do exército de Israel, vamos dizer assim, né, pelo menos, estava em casa. E nessa de não estar, do meu ponto de vista, de não estar onde deveria estar, ele entrou num caminho de pecado. Ele viu a mulher de Urias, cobiçou a mulher de Urias, se deitou com a mulher de Urias, engravidou a mulher de Urias. Depois, para tentar consertar isso, para não ficar numa situação feia, ele preparou uma forma de poder dizer que o filho era de Urias, mas não deu certo o plano dele. E aí, como ele viu que a coisa não estava correndo como ele queria, ele planejou a morte de Urias. E a morte de Urias, no caso, deu certo, porque ele mandou Urias para frente da batalha, o exército mandou que Joabe recuasse o exército e Urias morreu. E a partir daí ele tomou Batseba como esposa e achou que estava tudo certo. Não, está resolvido o problema. Meu problema não foi resolvido. Não é? Na sequência, Deus manda o profeta Natã, né, porque a coisa parece que é aquilo que a gente estava falando, né, encoberto, e o profeta Natã trouxe o pecado dele à luz. E o interessante é que, antes de dizer a ele o que ele tinha feito, ele contou uma história para Davi. E Davi prontamente
fez um julgamento sobre aquela história que ele contou, não é? E decretou uma pena. Eu me pergunto por que Davi prontamente fez esse julgamento? Por que prontamente ele escutou aquela história e rapidamente julgou? E nós vivemos hoje numa época em que você lê uma matériazinha lá e já julga, e já faz um julgamento, e já desce a lei em alguém. Hoje, o termo hoje usado na internet, já cancela alguém nas redes sociais. Cancela no termo de você estar criticando, né? Não sabe nem o que aconteceu direito, não sabe do que está falando, não sabe o que é história, não é? E vai e julga. Eu acredito ali que Davi, ele estava tão cheio de si, tão cheio da sua posição, eu sou ungido do Senhor, não é? As coisas estão indo tão bem, eu sou o rei de Israel, estou vencendo todos os exércitos aí, que ele se considerava demais. Eu vou ler uns outros textos aqui. Lá no Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Também, o texto de Lucas 6, 37. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. João 8, 7. Porque insistiram na pergunta. Ele se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Portanto, é indesculpável, Romanos 2, 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu, que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Depois disso, continuando a história lá em Samuel 12, 7, 12, a partir do versículo 7, nós temos: então disse Natã a Davi: este homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, o mataste a espada, e a mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Aqui, nós também, esses textos que nós lemos aqui, né? O julgamento que Davi prontamente fez, né, ele estava julgando ele mesmo. E logo em seguida, o profeta declara, né, que o homem, a história que ele estava contando, era sobre Davi, sobre ele mesmo, demonstrando aqui o pecado dele. É bem clara em mostrar isso, em dizer que nós não podemos julgar os outros, porque nós fazemos a mesma coisa. Uma vez nós estávamos na escola, na faculdade, estava preparando para apresentar o meu TCC.
E tinha um colega japonês lá, um colega como eu fui transferido, eu peguei aula com o primeiro período, peguei aula com o 10º período, eu peguei. Estava com um colega lá, eu esperando ter o TCC, o meu professor e orientador, a gente aguardando os outros professores, e estava eu, um colega do primeiro período, e a gente estava falando sobre Hobbes, sobre a ideia de que o homem é o lobo do homem. Acho que algumas pessoas devem conhecer. Porque Hobbes ele diz basicamente que o homem é mau. E o professor disse que não acreditava naquilo, porque tinha, por exemplo, a pessoa que devolvia, por exemplo, ia no supermercado, recebia o troco errado, ela voltava e devolvia o troco certo. Na hora eu não falei nada, mas eu pensei, bom, eu sou o cara que vai lá e devolve o troco, mas eu tenho consciência das outras coisas que eu faço errado, dos meus pecados. Então, basicamente, eu entendo que realmente que o ser humano ele é mau. Eu vou ter que concordar com o Hobbes, que o ser humano é mau por natureza. Então, nós não temos a possibilidade de ficar olhando as pessoas e julgando. Realmente. Porque é bem possível que talvez na mesma situação que ela fez alguma coisa, talvez a gente faria a mesma coisa. Eu não sei. A gente não sabe a luta que a outra pessoa passou. E nós temos essa arrogância de julgar as pessoas. Nós temos a mania de escolher um estereotipo, vamos dizer assim, um estereótipo, e de querer achar que somos uma pessoa boa, não é? Porque o ser humano ele acha que ele é bom. Se você for lá no presidiário, e aqui eu estou fazendo aqui uma alusão como se o presidiário fosse pior que eu, né? Mas é só para dar uma reforçada, uma salientada na coisa. Se você for lá no presidiário conversar com ele, é bem possível que ele ache que ele é uma pessoa boa. Bem possível que ele ache. O Ezequiel aí, que é policial, já deve ter topado muito bandido aí, deve ter pegado alguns que ele achava que estava certo, que ele estava fazendo, não é? Então nós temos essa mania de achar que nós somos bons. Quando nós éramos crianças, nós assistíamos desenhos, Thundercats, sei lá, G.I. Joe, que a gente ia brincar daquilo, ninguém queria ser o Cobra, ninguém queria ser o Mundar, todo mundo queria ser do bem. E assistir um filme de faroeste, aquele para os mais antigos aí, que eu sou novo, eu não pegava essa época não, faroeste macarrão, todo mundo queria ser um mocinho. Nós crescemos com essa cultura de ser o mocinho, de ser o bonzinho. Eu acho interessante hoje, os filmes de hoje, as séries de hoje, porque elas, às vezes, têm uma pessoa que é a pessoa do mal, vamos dizer assim, mas que, em algum momento, ela começa a se tornar do bem, mostrando que as pessoas podem mudar, né? E a gente cresceu com essa dualidade do mal e do bem. E nós achamos que nós somos do bem. Devolvi o troco, então eu sou do bem. Esqueço o resto que eu fiz. Esqueço se eu falei torto com a minha mãe. Esqueço se arranhei um carro sem querer e fui embora, não fiz nada, não falei com o cara. Aí a gente acredita que eu arranhei o carro, deixei um bilhetinho lá para o cara, opa, eu sou o cara do bem. Não fiz mais do que minha obrigação. Fiz mais do que a minha obrigação, né? Aí, nessa sequência da gente se achar melhor que o outro, e acho que o ponto aqui é se achar melhor que o outro,
nós temos aquelas pessoas que acham que, e essa questão de estereótipo, nós temos aquelas pessoas que acham que se dizer ateu mostra que ela é inteligente, ou faz dela inteligente. Porque a maioria das pessoas aí que se dizem ateus, elas dizem porque acham que ser ateu é algo inteligente. E tem muito ateu aí que não é inteligente, não. Né? Assim como nós temos muitos cristãos, ou muitas pessoas que acreditam em Deus, ou em alguma divindade, que são pessoas extremamente inteligentes. Né? Ser ateu não quer dizer que a pessoa é inteligente. Aliás, a pessoa que é ateu e que não é inteligente é mais arrogante ainda. Outros acham que se julgam inteligentes, né? Que se julgam inteligentes e que elas têm que ser curadoras dos pobres e ignorantes, né? Elas acham que as pessoas, de alguma forma, têm que ser curateladas por elas, têm que ser cuidadas por elas. Não pode ter liberdade de tomar decisão, né? Vou dar um exemplo aqui da nossa vida aqui que eu acho um absurdo. Trazer aqui para a nossa história aqui, para poder... o FGTS, por exemplo, está na mão do governo, tem que estar lá, é uma proteção do trabalhador, o cara não pode ir lá pegar o dinheiro dele e talvez investir em outro lugar. Está lá. O governo usando a vontade e estou fazendo aqui porque você não sabe usar isso, não é? E eu estou curatelando você. É só para dar um exemplo, mas aí a gente tem outras pessoas que querem curatelar ainda mais, querem colocar coisas para cuidar das pessoas, impedindo que elas façam aquilo que elas acham que podem, mas elas não podem fazer porque são ignorantes. O resto, eu sou inteligente, você não sabe o que faz, eu vou cuidar de você, porque você é ignorante. Você não sabe cuidar de você mesmo. Não é? E nós temos aqui as pessoas que se julgam cidadãos de bem, de forma que os outros não se encaixem no padrão de cidadão de bem, merece, muitas vezes, até a morte. Um exemplo aqui que eu quero deixar muitas vezes a pessoa que se acha cidadão de bem acha que o bandido tem que morrer. Acha que o bandido tem que morrer. Outros acham que por ser crentes, eu coloquei aqui entre parênteses, são superiores aos outros e olham para as pessoas não com olhar de servir, mas com olhar de superioridade. Isso está demais hoje. Isso é muito. O pessoal na igreja aí ouve muito que você é um príncipe, você é uma princesa, e eles não entendem que o príncipe e a princesa têm que servir. Esse príncipe e essa princesa, eles aprendem na igreja de hoje que o mundo está aí para servir eles. Que Deus vai mover os céus e a terra para atender as necessidades dele. Eles não aprendem sobre serviço. É isso que falta na nossa geração. Sempre faltou no mundo, não é? Sempre faltou no mundo. E se tivesse, o mundo não era como é hoje. É aquela pessoa que está numa posição alta entender que ele está ali para servir, para dar a sua vida para trazer o bem comum. Lembra aqui o vídeo que a gente viu, que o Lázaro compartilhou com a gente. Cara, que vídeo é aquele? Que vídeo é aquele? Nós conseguíssemos entender aquilo, entender a importância daquilo, não é? Se todo mundo entendesse, se todos os líderes religiosos entendessem aquilo, mas realmente a situação não é essa. A situação não é essa.
Normalmente aqui há uma situação de puxa-saquismo, desculpa a expressão, né? Das pessoas que estão embaixo com relação à pessoa que está em cima. E é terrível essa situação. Infelizmente, muitos líderes religiosos não entenderam a posição deles, não. É claro que eu entendo aí que o boi que debulha tem direito de comer do que cai ali na frente dele, né? Mas a situação é terrível e passa isso para o resto do rebanho. Não é servir, eles têm uma posição de o mundo está aí para me servir. Infelizmente. Tem outras pessoas que acham que são boas porque fizeram uma boa ação. Mas elas não entendem que também isso é uma obrigação dela. Não fez mais do que obrigação. Mesma coisa, não a pessoa me contratar para capinar um lote, eu capino o lote e depois quero ser elogiado no final. Ué, pode ser, a pessoa pode me elogiar, mas eu não fiz o que fui pago para fazer. Vivemos numa época em que as pessoas também estão cheias de razão. Todo mundo tem a sua razão e a minha razão. Eu me incluo, tá? Eu me incluo. Todo mundo é cheio de razão e a sua razão tem que prevalecer. A sua razão tem que prevalecer. O que importa é a minha razão. Não é a razão do outro. Não é a questão realmente de servir ou de entender a palavra de Deus ou de amor. Eu entendo que o cristão ele não é justo. Nós chamamos, né? O Wellington é um justo, Ezequiel é um justo, Carlinhos é um justo, né? Mas esse justo é mais no sentido de que nós fomos justificados. Não sei se quem aqui assistiu o filme Alto da Compadecida. É um filme bom, eu gostei, é engraçado, bastante. Mas ali a gente tem aquela parte do filme em que todo mundo morre e vai para o julgamento celestial. Eu morro erro lá. O meu advogado é Jesus. Não é a Maria, não. Meu advogado é Jesus. Segundo erro. Ali, a justificativa que foi achada para poder trazer, o que foi usado para justificar o erro deles, foi que um passou fome, que o outro teve a família assassinada pela polícia, a outra justificativa foi que, mesmo sendo traído lá, ele amava a esposa, então ele era uma pessoa boa. A outra justificativa dos padres lá é que o padre protegeu o que era inferior, né? Então, a justificativa foi em cima daquilo que eles fizeram. E nós sabemos que isso não é justificativa, não. A nossa justificativa, aquilo que nos justifica, é pura e simplesmente porque Jesus morreu a morte que nós merecíamos. Nós não teríamos como pagar o preço que precisava ser pago. Não tínhamos condições de fazer isso. Não tínhamos. O preço foi pago por Jesus Cristo. E esse preço pago é que me justifica. Chegar lá diante de Deus, qual que é a sua justificativa? Jesus morreu por mim.
precisa nem fazer força. Se fosse um portão que a gente precisasse entrar, o que você fez na sua vida para poder entrar aqui? Eu não fiz nada, mas Jesus pagou a minha entrada. É isso. Fiz nada, fiz de tudo de ruim na vida. Tentei acertar e quando tentava acertar, mais feio, mais coisa difícil eu fazia. Sabendo disso, que eu não tinha condições de pagar o preço, Jesus pagou o meu preço. Jesus pagou a minha entrada. A coisa é tão simples, mas a gente tem um limite de complicar. O ser humano quer complicar as coisas. Jesus pagou o preço, acabou. É isso, é simples. Nós somos justificados porque Jesus pagou o preço. Entender isso é crescer na fé, não é? Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, não é? Mas Jesus pagou o preço. Lá em Marcos 2,18, diz, replicou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Que é o diálogo lá, né, que acho que um mestre da lei chegou a Jesus e disse, bom mestre. E Jesus disse, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Deus é bom. O bem é Deus. Ele é bom. E Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Esses dias aí, que essa crise aí que a gente passou aqui em casa, aqui, teve um dia ali que juntou a ansiedade, eu passei em falta de ar, estava ali pensando que eu já estava pensando em reunir o conselho da igreja, conversar e falar, ora com o David aí, que eu acho que eu estou indo. E parecendo coisa de pedir extrema-unção, parecendo que a gente ainda fica com essa coisa E estava ali eu estava com medo, sinceramente, eu estava com medo. Eu até usei uma expressão com o Lázaro me ligou na hora, cara, e me pôs falar com a Elisa conversou comigo, e aí eu fui calmando e melhorei, mas eu usei até uma expressão, que estava com um termo aí, estava com medo, mas ali naquilo ali eu não tinha dúvida que Deus era bom. Parecia, por exemplo, um cara que treinou para pilotar um avião, sabia pilotar um avião, e quando ele foi fazer o voo solo dele, ele ficou com medo. Ele sabia tudo que fazia, ele sabia tudo que tinha que fazer, ele sabia que ia dar certo, mas o voo solo dele, ele ficou com medo, ele ficou nervoso, né? A impressão que me deu foi essa. Eu sabia que Deus era bom, eu sabia que eu sou salvo, sei que eu sou salvo, eu sei que Deus é bom. Chegou naquela hora ali e falei, e agora? Eu não vou solo aqui, eu estou nervoso. Mas Deus me deu mais tempo. Continuando aqui na leitura do texto, Samuel 13, 14, eu nem vou ler, eu vou só comentar aqui. Depois eu vou pedir que os irmãos leiam lá. Confiram o que eu falei, orem diante de Deus, sejam bereanos, orem diante de Deus, coloquem o que eu estou dizendo. Conferir com Deus. Vai lá falar com Deus e falar assim, Deus, aqui é tudo aquilo que o Henrique falou mesmo, tem coisa besteira que ele falou, vai lá conferir com o dono da palavra. Eu vou só comentar em cima, porque aí na sequência, Davi se arrepende e é perdoado. Eu acho interessante aqui que, assim que Natan disse para Davi o que ele tinha feito, ele diz, pequei. A Bíblia mostra muitas histórias de reis que quando ele é confrontado pelo profeta, ele manda prender o profeta, ele manda torturar o profeta, ele manda matar o profeta.
Tem alguns que eles não mandam matar o profeta, mas eles ficam, em vez de confessar que pecou, eles ficam tentando remediar a consequência. Remediar a consequência. Né? Temos aí Saul, que quando confrontado por Samuel, que tinha agido errado, ele ficou a vida dele, toda dele, tentando impedir que a consequência do seu pecado acontecesse. Ele tentou matar Davi, que seria quem iria assumir o lugar dele. Estou pensando que talvez matando Davi, o castigo de Deus não venha sobre mim. E no seu desespero, ele foi consultar uma necromante. E em momento nenhum a gente vê ele dizendo que pequei. A preocupação dele ali que a gente vê bem era ele não ser envergonhado na frente do povo de Israel. Ele não queria perder a posição dele. Infelizmente, hoje é uma coisa muito grave que também tem no nosso meio aí. Pessoas que não querem perder a posição. Tem medo de perder a posição. A posição é mais importante. Já Davi não. Já Davi, quando foi confrontado, ele disse, pequei. Pequei. E logo que ele disse que pecou, que reconheceu o erro, Natan lhe diz que ele vai ser perdoado, que Deus o perdoou e que ele não vai morrer por causa disso. Eu entendo aqui que a questão da morte aqui não é só a morte física, é a morte espiritual também, né? Mas Natan diz que, de toda forma, ele vai sofrer as consequências do pecado. Ele diz que Deus perdoou, mas que as consequências do pecado vão vir. Vamos ver. Tentar correr mais um pouco aqui. Na sequência disso, o filho de Davi com Batseba adoece. Davi vai jejuar e orar. Fica muitos dias ali jejuando e orando, sem comer. E os anciões, né, a Bíblia fala, os anciões, na revista atualizada, que os anciões tentam fazer ele comer alguma coisa, preocupado com ele, e ele não quer. Depois disso, o filho, ao 7º dia, a criança morreu, e os servos, né, os anciões, ficam com medo de dizer para ele que ela tinha falecido, mas eles veem eles ali cochichando, e presume que ela morreu e pergunta se ela morreu. E eles falam que sim. E Davi levanta, vamos trazer para o nosso banho. Toma um banho, faz a barba, né? Se arruma e entrega o seu jejum. Vai adorar a Deus, vai no templo, adora a Deus, e depois vai comer. E os servos dele dizem assim, mas não estou te entendendo não, a criança estava lá viva, você estava jejuando, agora que ela morreu, você parou? Eu entendo que aqui Davi mostra o conhecimento que ele tinha de Deus, que ele conhecia a Deus, que ele sabia quem Deus era. Ele mostra que ele entende a soberania de Deus, que ele entende o propósito de Deus. Ele responde aos servos dele, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então, nesse trecho que diz
quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe o Senhor não se compadecerá de mim. Ele tentou tocar o coração de Deus, tentou fazer Deus mudar de ideia. Mas quando Deus disse não para ele, ele aceitou. Ele levantou, Deus sabe o que está fazendo. Deus é Deus. Tudo que acontece hoje, tudo que acontece no mundo, é da vontade de Deus. Jesus disse que não vai cair um fio do seu cabelo sem que Deus permita. Tudo está dentro dos planos de Deus. A pandemia está aí. Eu não queria voltar nessa questão de ficar falando de pandemia, não, mas ela está aí. Mas Deus está no controle. Nós temos que fazer a nossa parte. E graças a Deus nós estamos numa igreja que está aí procurando fazer. Estou aprendendo muito com essa igreja. Temos que fazer a nossa parte. Levantar de manhã, orar, falar, Deus, e aí, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Cuidar uns dos outros, em nome de Jesus, em nome de Deus. Deus, eu sinceramente, Lázaro me ligou, cara, eu desespero lascado, Lázaro me liga bem na hora, providência divina. Me põe para falar com a Elis, a Elis conversa comigo, estava indo para o hospital, que a Elis também estava passando mal. Põe para falar com a Elis conversa comigo, e eu fico melhor. Somos uma família, nós temos que cuidar um dos outros. Não é? Em nome de Jesus, estamos aqui para isso. E cuidar de quem é de fora também, na medida do possível, na medida que Deus for dando condições. E isso em nome de Deus. Não é no meu nome. Em nome de Deus. Como despenseiros da casa do Senhor, eu, particularmente, preciso aprender muito isso. Muito. E estou aprendendo com essa igreja. Assim como Davi, nós precisamos conhecer a Deus e aprender a confiar nele. Entender que ele é Deus soberano. E aprender que ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. O Wellington começou no texto falando aí sobre as questões lá nos Estados Unidos, que eles estão querendo aí limitar a questão do culto no lar. Se a gente pensar, realmente pode ser alguma coisa que esteja abrindo um precedente para começar a dificultar a nossa vida. Mas a Bíblia falou que isso ia acontecer. A gente botar o joelho no chão, orar e pedir para Deus não permitir que isso aconteça, não é? Mas assim como Jesus no Getsemane orou para Deus afastar o cálice veio. Era a vontade de Deus, era soberana e era aquilo. Podemos pedir para Deus adiar a perseguição, mas uma hora ela vai vir. É o nosso feijão com arroz. São dois povos que são perseguidos aí, que são os cristãos e os judeus. Não é? Os judeus saíram de uma perseguição agora recente, de mais uma perseguição, né? Agora recentemente. E eu acredito que mais da metade do mundo não gostam dos judeus. Os muçulmanos não gostam. Nós vemos aí gente todo dia aí reclamando dos judeus. Os cristãos também não estão aí. A gente vê os nossos irmãos aí em vários lugares do mundo sendo perseguidos. E infelizmente, não é? Pessoal do mundo, eu estava ouvindo o pessoal falando sobre essa decisão aí
que teve agora no STF, o pessoal não entende o cristianismo e quer pensar isso como cristianismo. Uma das partes importantes da nossa religião é estar em comunhão, é estar um com o outro. Isso é importante. Eles não entendem isso, eles não querem entender também. Mas Deus é soberano, nessa história toda, Deus é soberano. Lembrar aqui lá dos textos de Abacuque, em que Abacuque perguntou a Deus, por que isso, Deus? Por que isso está acontecendo? Por que isso? E ele compreendeu a soberania de Deus. E nós estamos com Deus não é porque Deus faz as coisas do jeito que a gente quer. Nós estamos e queremos estar com Deus porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então nós temos que conhecer a Deus, assim como Davi conhecia a Deus. Ele meteu o pé pelas mãos lá. Mas a partir do momento em que Deus o confrontou, ele se arrependeu. Ele entendeu o seu pecado. Ele confessou o seu pecado. E ele conhecia a Deus. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Nós podemos conhecer a Deus pela leitura da palavra, pela oração e pela comunhão com os irmãos. Essa era a mensagem que eu queria deixar hoje. Deus possa nos iluminar, nos ensinar a ser pessoas mais humildes, com um coração mais de servo, né? Tirar essa arrogância das nossas vidas, e eu falo isso como uma pessoa extremamente arrogante, e que Deus também possa nos levar a conhecer a soberania dele e também a bondade dele. Está contigo, Elton. Amém, meu irmão, amém. Essa palavra oportuna, né? A gente, em épocas de BBB, todo mundo ficou especialista em julgar instantaneamente, né? É tão interessante isso, porque só dando um testemunho, Henrique, e assim, confirmando o que você está falando, meu irmão, aqui na minha casa eu vivi 2 momentos muito distintos. O primeiro, em que todo o pecado que eu via na vida do outro, a minha fala era: vai arder no fogo do inferno. Até o dia em que a gente teve um abalo muito forte no nosso casamento, e aí a minha fala passou a ser misericórdia da minha casa. E eu acho que é isso mesmo, né? Jesus, que tinha todo o direito, ele diz claramente: eu não fui chamado para julgar, mas sim para salvar, né? Ele, que era santo na sua essência, santo na sua conduta, e teria todo o direito de julgar quem ele quisesse. E ele disse: eu não fui chamado para julgar, mas sim para salvar o mundo. Então, obrigado, meu irmão. Que a gente seja, acima de tudo, o povo que ama, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Nós estamos recebendo a visita de um irmão lá de Morrinhos, chama Lucas. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Se não... O que o Henrique falou aí, que ele falou no começo da gente ser bonzinho, que você comentou até dos programas, né? Assim, a maior dificuldade, acho que, do cristão é entender que bom é um parâmetro, quando Jesus fala bom é só Deus e tal, o Pai, não é nossos critérios de bondade, né? Então, não é pelo que eu faço, não é se eu sou uma boa pessoa, se eu ajudo o velhinho, se eu dou dinheiro, esse critério é muito mais profundo, porque Deus nos sonda por dentro, né?
Tem até um pastor uma vez que ele estava falando que ele estava dirigindo com o filho dele e acho que sobrinho dele, 2 meninos de 5 anos, mais ou menos, ele estava falando. E ele estava dirigindo, aí de repente os meninos começaram a brigar, os primos, né? E aí ele falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Ele falou, papai, é porque eu falei para ele que só é bom quem tem Jesus no coração. E ele falou que não, porque a vovó dele não tem Jesus e ela é uma pessoa boa. Aí ele comentou, falou assim, ai, 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 eu ter que ser árbitro numa discussão teológica de 2 meninos de 5 anos. E ele falou assim, se você for olhar pela palavra, eu acho que era o filho dele, falou, meu filho está certo. A avó, se não tem Cristo, não tem como ser boa. E não é porque ela não preencheu pré-requisitos ou não fez o que deveria ter feito. É porque o mais fácil, que é receber Cristo e poder ser moldado a partir desse caráter, a pessoa não se abriu. Então, assim, é complicado, né? E eu vejo isso, Henrique, você fala aí, eu vejo muitos desenhos que a Cleo assistia, principalmente pequenininho, que os vilões não são tão vilões mais. Exatamente, você falou e eu percebi. Uma grande dificuldade, e acho que é algo que vai entrando muito sutilmente para nossas crianças, é a capacidade da pessoa se converter à bondade só vendo ações dos super-heróis. E o que a palavra fala é que só com Cristo nós conseguimos. E não é porque nós vamos conseguir vencer algumas atitudes, mas é porque com Ele, é Ele que vence, não somos nós, né? Então, assim, isso é um perigo que está sendo ensinado, que a bondade é por atos e não por um reconhecimento do senhorio de Cristo, né? Pois é, Lucas, e o que realmente eu estava querendo mostrar é que isso não é de hoje, isso é desde quando a gente era criança. Ensinava que a gente era bonzinho, e a gente aprendeu crescendo que nós éramos bons, porque nós gostávamos dos Thundercats, não é? E queríamos ser os Thundercats, e a gente aprendeu que a gente era bom, mas não é bem assim. Muito bom. Graças a Deus. Irmãos, então vamos finalizar, né? Vamos terminar aqui, vamos ter um tempo de oração, a nossa luta continua, né? Os números ainda são alarmantes e a gente tem que pedir misericórdia de Deus, né? Principalmente orientação de Deus nesse tempo difícil agora de decisões sobre religião diretamente, né? Então, vamos ter uma palavra de oração e já um encerramento. Eu queria pedir para o Ezequiel, você ora para a gente, Ezequiel, e já encerra para a gente. Amém. Obrigado, muito obrigado, irmão Henrique, pela palavra. Senhor, nós rendemos graça a teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia, por essa reunião, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de a gente estar ouvindo a tua palavra, de estar em comunhão aqui, de estar ouvindo o louvor que foi tocado, Deus. Que nossa esperança esteja realmente fundamentada no Senhor. O Senhor é aquele que nos ajuda a combater contra nós mesmos, Pai, na mudança dentro de nós, pela tua graça e a misericórdia. Que o Senhor nos livre de nós mesmos e nos conduz ao Pai em caminhos, ao Pai, de alegria, de esperança, que o bálsamo suavizador, ó Deus, da nossa existência esteja no Senhor, Pai. Que nós venhamos reconhecer, ó Pai, que nós somos mesmo necessitados do Senhor, carentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós não somos capazes de nos auto-justificarmos. Não, muito pelo contrário. Nós temos caminhos de morte dentro de nós, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, a necessidade que temos.
Nós sabemos, ó Pai, a nossa natureza pervertida, Senhor. E nós pedimos perdão ao Senhor, e nós queremos que o Senhor entre dentro de nós e nos mude dia após dia, Senhor, para que a gente veja a Tua graça, veja o remédio que há na cruz do Senhor. Amém. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Ótima semana. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana. Falou, Leandro. Lucas. Ô, Lucas, até mais, Ezequiel. Pausaninha, Ela veio essa pronta para vista pegar sua aí sua tá boa, trabalho. Ela viu? toda arrumadinha. Linda. Como é que é? Tá lá. Onde que você tá aí, que tá com essas árvores no fundo aí? Que lugar é esse? Eu estou aqui em casa. Ô, rapaz, tô achando que tá até num sítio aí, que coisa gostosa. Não, aqui é o jardim da irmã Sil. Parabeniza ela aí, viu? Que gostoso. Jardim da irmã Sil. Ó, que planta ali, ó. Para quem está acostumado a morar em apartamento, quando vê isso aí é um oásis na cidade. Não, mas é só um pedaço, é só um pedacinho aqui, é um cantinho aqui de casa aqui que ela fez, ficou bom. Hoje eu aproveitei, muito bom, irmãos. Até mais, irmãos. Valeu. Um abraço, boa semana aí. Fica com Boa Deus. semana a todos. Aí Deus abençoe.